Bom, meu amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E sinceramente, meu amigo torcedor, se você veio aqui neste Acorda Vascão em busca de alguma informação, de alguma notícia, aqui você infelizmente não terá. Eu não venho nessa manhã de quinta-feira te informar sobre absolutamente nada. Até porque no Vasco da Gama não há informação. Não há novidade, não há mudança. E num clube que não muda, num clube que não renova, num clube que não mexe, nele também não se há nenhuma novidade. Eu venho aqui nesse Acorda Vascão sem absolutamente nada aqui. Apenas alguns dados que eu separei para trazer a vocês e evidenciar o quanto esse atual momento do Vasco é sim um momento muito preocupante para o ano de 2025. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ela foi um soco na cara do torcedor vascaíno. Um soco. Eu não digo nem um tapa, eu digo um soco. O vascaíno ele foi a nocaute por conta da realidade hoje. Eu vou explicar isso a vocês. Porque ontem teve Flamengo goleando, ontem teve Renato Gaúcho com a sua quarta vitória consecutiva, 100% de aproveitamento. Ontem tivemos o Grêmio demitindo seu treinador. Ontem tivemos um Santos, após a demissão do Pedro Caixinha, vencendo. E o Vasco ficando para trás. Enfim, vascaíno, para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que eu sempre faço questão de trazer um conteúdo informativo, bem assim, numa pegada de jornalista mesmo, mas hoje, ó, deixei tudo de fora. Hoje é sem microfone, meu outro microfone, ó, tá aqui, tá até, perdão, aqui do lado. Hoje fiz questão de largar tudo isso para ter um papo reto aqui com vocês, olho no olho, e deixar rolar. Vamos deixar falar. Entretanto, rapidinho aqui antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o que eu tenho a dizer, como sempre faço no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Eu sei que o momento não é fácil, é um momento duro, é um momento difícil, mas de verdade, cara, a gente está aí no objetivo de chegar aos 149 mil inscritos. Faltam menos de 50 pessoas. Você não paga nada, cara, se inscrevendo. Tem muita gente que acha que paga alguma coisa pela inscrição. Não, cara. Você não paga absolutamente nada por conta da sua inscrição. Você apenas ajuda e muito o nosso canal. Então, de verdade mesmo, se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Se inscreva e ajude a gente a chegar a essa marca dos 149 mil inscritos. Além disso, curta, compartilhe. Vamos ajudar o crescimento deste canal. Fechou? Conto com você. Além disso, deixa o dedo no like. Vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Enfim, vascaíno. O momento do Vasco é um momento muito ruim, né? Eu até trouxe a vocês em alguns vídeos atrás alguns pensamentos sobre o atual técnico Fábio Carille. Eu, Lucas, aqui, acho que foi até em live, eu não lembro. Eu analisei com vocês os números do Carille jogo a jogo, partida a partida. E a constatação, ou seja, a ideia que eu tive do trabalho do técnico Fábio Carille foi: é um técnico que entrega o básico. Quando é pedido um pouquinho além, ele não vai entregar. E isso está se provando no Vasco. Se a gente pega os números jogo a jogo do técnico Fábio Carille, a gente vê que é exatamente isso. O Fábio Carille tem durante a temporada de 2025 com o Vasco 5 derrotas, aliás 6 derrotas, 3 empates e 9 vitórias. Dentre estas 6 derrotas, 4 são para o Flamengo, ou aliás 3 são para o Flamengo, 2 nas semifinais do Carioca e uma na fase de grupos, e as outras 3 finais, todas elas acontecem longe do Rio de Janeiro. É uma derrota para o Ceará, é uma derrota, no caso, no Ceará, né, nessa última terça, é uma derrota para o Corinthians e é uma derrota para o Fluminense, jogando na Arena Maria Garrincha. Então o Vasco tem 6 derrotas, todas elas jogando longe do Rio de Janeiro, todas elas contra adversários não tão fáceis, a não ser o Ceará. Porque o jogo que o Ceará joga foi ridículo o Vasco não ter conseguido pontuar dentro da Arena Castelão. E os empates do Vasco são empates, assim, até consideráveis. O Vasco empata com o Melgar, jogando, né, lá no Peru. Aí o Vasco me empata com Volta Redonda.
que é uma equipe hoje que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, nenhum terror, é o básico. O trabalho de Fábio Carille é um trabalho básico. Só que qual é a grande questão? O Vascaíno ele não quer o básico. O Vascaíno está cansado do básico. E o Vascaíno hoje tem um elenco e todo mundo tem essa convicção. Não adianta, Pedrinho. Não adianta, Felipe. Não adianta, Marcelo Santana. Isto é uma convicção. O Vasco tem um elenco para entregar mais do que o básico. Eu não estou falando que o Vasco tem um elenco top para ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não, não é isso. Mas o Vasco tem um elenco que pode entregar mais do que entrega hoje. E todos nós sabemos dessa situação. E é isso que revolta. E é isso que faz com que a gente olhe para dentro de campo, veja uma atuação pífia do Vasco do Fábio Carille e se revolte ainda mais. E esse é o cenário. O cenário do Vasco é exatamente esse. A torcida vê um desempenho horroroso, a torcida vê o Vasco entregando um básico ou até menos do que um básico e não aguenta mais ver esse rapaz na beirada do campo. Não aguenta mais ver o Fábio Carille na beirada do campo. E a torcida, meu amigo, ela tem que ter razão. A pior coisa que uma diretoria pode fazer, e aí é um recado direto ao senhor Pedrinho, a pior coisa que uma diretoria ela pode fazer é ir contra o seu torcedor. Ontem, infelizmente, eu tive o desgosto de assistir o Flamengo e Juventude. Eu volto a repetir, eu sou apaixonado por futebol, eu amo isso daqui, eu amo o Vasco, mas eu amo também a bola, cara, eu amo esporte e futebol. Eu vi Real Madrid e Arsenal. Ontem eu vi Flamengo e Juventude. Ontem eu vi uma parte até, né, do jogo entre Fluminense e Corinthians. Eu me amarro. Eu me amarro em futebol. E durante a narração de Flamengo e Juventude, o narrador, que eu não vou lembrar, não sei se era o Gustavo Villani, ele diz: a diretoria do Flamengo tem uma crítica ao valor dos ingressos que foram colocados ontem à disposição do torcedor no Maracanã. Ele diz: a diretoria do Flamengo tem que entender que o torcedor é o consumidor, que o torcedor é o motivo principal para um clube rodar. E é importante esse recado para a atual diretoria, porque, alô, Pedrinho, sábado no Maracanã vai ser uma vergonha. E eu não digo do desempenho do Vasco, não. Vai ser uma vergonha porque o torcedor vascaíno não vai assistir o Vasco-Flamengo no Maracanã. Não vai. Não vai assistir. Não vai comprar ingresso para ir ao jogo. Sabe por quê, Pedrinho? Porque do jeito que tá, o vascaíno já sabe que vai para enfrentar o Flamengo para tomar uma goleada no Maracanã. Ter Fábio Carille na beirada de campo e ter do outro lado o Flamengo que joga o fino da bola com o Felipe Luiz. Joga por música o time dos caras. E a gente tendo um time que, meu Deus do céu, para fechar as portas. E a diretoria não está entendendo isso. O Fábio Carille hoje, na beirada do campo, não tem absolutamente nada contra o profissional. Querendo ou não querendo, hoje, Lucas, né, o meu canal é um canal de muito alcance e talvez esse vídeo chegue até o Fábio Carille, porque isso aconteceu várias vezes, a gente está aqui do nada, chega uma pessoa dentro do Vasco, chega um profissional, chega até um jogador e fala: cara, que eu estava acompanhando o seu vídeo. Então, Carille, sinceramente, se este vídeo chegar até você, Fábio Carille, eu não tenho absolutamente nada contra você. Nada. Mas hoje não tá dando mais. É um casamento que não tá dando mais liga. Acabou, a relação desgastou, Carille. Não adianta você ficar insistindo e não adianta o Vasco também querer insistir com você, porque o lado da arquibancada já se esgotou. A paciência acabou. E a chave é rápida de ser virada. Porque se colocar um novo técnico lá, a chave vai girar sim. E a gente vê isso em exemplos na nossa frente. Na nossa frente. Na nossa cara. O Fluminense ontem chegou à sua quarta vitória seguida, tendo Renato Gaúcho no comando. Desde o final do ano passado, quando o Fluminense ele fecha o ano com o Mano Menezes sendo treinador, todo mundo, eu ouvia da torcida do Fluminense o seguinte: o Mano não é técnico pro Fluminense, o Mano tem que sair, tem que ser contratado um novo treinador, o Mano não vai dar certo. Aí sabe o que a diretoria do Fluminense foi e fez? Bancou o Mano Menezes. Vamos bancar. Vamos mostrar para a torcida do Fluminense que a diretoria tem poder. Bancou o Mano. Maneiro, bancou o Mano no Carioca. O Mano ficou o Carioca todo. O Mano teve 2 semanas de treino na intertemporada que o Vasco teve 3 semanas. Aí sabe o que aconteceu na primeira rodada? O Mano Menezes tomou a ataca do... Tô aqui
Aí são os dados que eu abri. Do Fortaleza, que hoje não tá ganhando de ninguém. 2-0, o jogo nem no Maracanã foi. O jogo foi lá na Arena Castelão. Sabe o que a diretoria do Fluminense fez? Definitivamente com o Mano não vai dar certo. Vamos botar esse cara pra ir embora, que se ele não for embora agora, a gente vai se arrepender lá na frente. Demitiram o Mano, contrataram o Renato Gaúcho. Em 4 jogos, o Renato tem 4 vitórias seguidas. O mesmo time. O problema era técnico, sim. O Santos do Pedro Caixinha. Pedro Caixinha é um nome que, olha, já vem criticado há muito tempo. Desde o Paulista, o Pedro Caixinha vem sendo criticado por não entregar. Pedro Caixinha foi um técnico que perdeu para o Velo Clube, que perdeu para o São Bernardo, que no Paulista perdeu ainda para o Corinthians, perdeu para o Palmeiras, foi eliminado também para o Corinthians no Campeonato Paulista nas semifinais, perdeu para o Vasco na estreia e perdeu para o Fluminense no Maracanã, além de empatar com o Bahia. Acabou, demissão para o Pedro Caixinha. Sendo que durante todo o Paulista, olha que loucura, o Santos é eliminado do Campeonato Paulista no dia 9 de março, exatamente a mesma coisa do Vasco. 9 de março foi eliminado e voltou a entrar em campo no dia 30, o mesmo período de descanso do Vasco, mesmo período de intertemporada, porque acabou o Paulista, a diretoria do Santos entendeu o seguinte: vamos dar um tempo pro Pedro Caixinha e ver se ele vai entregar algum trabalho. Não entregou, sabe o que a diretoria fez? É a rua. Saiu. Aí hoje, o Santos entrou em campo, ontem, aliás, né? Contra o Atlético Mineiro, 2-0 no Atlético. O mesmo Santos que perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense, que empatou pro Bahia, ganhou do Atlético Mineiro. E aí, imagina se tivesse mantido o Pedro Caixinha. Imagina se o Fluminense tivesse mantido o Renato. Ontem foi a situação do Gustavo Quinteiros. O Grêmio é um time que vem sendo muito criticado por parte da imprensa gaúcha, por parte da torcida do próprio Grêmio, a situação do Gustavo Quinteiros, técnico que o Grêmio contratou no início dessa temporada, que no Campeonato Gaúcho perdeu para o Juventude apenas. Perdeu 2 jogos para o Juventude apenas do Campeonato Gaúcho. E aí perdeu para o Ceará, perdeu para o Mirassol e perdeu para o Flamengo. Só que a torcida já vem reclamando do Gustavo Quinteiros há muito tempo por conta de desempenho. É um time que não desempenha. Assim como era um Santos que não desempenhava, assim como era um Fluminense do Mano que não desempenhava, e assim como é hoje o Vasco do Fábio Carille que não desempenha. Ontem o Gustavo Quinteiros fez o quê? Foi demitido. Caiu. E a diretoria estava insistindo. Então, cara, todo mundo via no Grêmio que Gustavo Quinteiros era um técnico já demitido em exercício. Todo mundo via no Fluminense que o Mano Menezes já era um técnico demitido em exercício. Todo mundo via no Santos que o Caixinha era um técnico já demitido em exercício. E todo mundo vê na porcaria do Vasco, na porcaria do Vasco não, né? Todo mundo vê nesse cenário atual, vamos respeitar o Vasco, que o Carille é um técnico já demitido. Então o que o Carille está fazendo no Vasco da Gama, caramba? Vai insistir? É por vaidade a permanência do Fábio Carille? É para bater no peito e dizer que foi eu que contratei, então eu vou manter o Carille? É para isso? Porque se for para isso, ó, parabéns. Vocês estão pensando em vocês, estão cagando pro Vasco da Gama. Porque esse rapaz, o senhor Fábio Carille, não tem condições de permanecer no comando técnico do Vasco. É um técnico fraco, é um técnico com trabalhos passados ruins, é um técnico que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, jogando um futebol horroroso e tendo um elenco bom em mãos, que era o elenco do Santos, porque a base do Santos permanece para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um técnico que vive de um tricampeonato paulista e de um campeonato brasileiro que já faz anos que já aconteceu. É um técnico que passou pelo Japão e não realizou trabalhos bons por lá e vem para o Vasco da Gama com o objetivo de fazer algo e não fez até agora absolutamente nada. Nada. E ainda perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário na última terça-feira porque chega na entrevista coletiva e reclama da postura de um elenco que está abraçando. Então ainda tem uma atitude errada o senhor Fábio Carille. Errada. Não dá mais para esse rapaz ficar no Vasco. Sábado é uma coça que a gente vai tomar pro Flamengo. Uma coça. Sábado vai ser 6-1 de novo. Eu tava até ontem acompanhando o Flamengo e Juventude e eu falei, caraca, há quanto tempo que no Campeonato Brasileiro não tem uma goleada assim? Aí eu lembrei, não, mané. No ano passado a gente tomou de 6 pros caras também. Então assim, gente, de verdade mesmo. Ontem a rodada foi um tapa na cara do torcedor vascaíno. Com relação à questão de técnico, porque olha quantos exemplos eu já te dei que mostram que talvez o grande problema hoje do Vasco seja o senhor Fábio Carille na beirada de campo. E o que mais me revolta, sabe o quê? É que no início do ano, a mesma coisa que eu tô aqui contigo trocando uma ideia, o Pedrinho teve assim com o Renato Gaúcho. Renato, vamos lá pro Vasco? Renato, olha só, o projeto é esse, tá aqui, ó, papelzinho. Renato olhou e falou, caraca, Pedrinho,
projeto de vocês é bom, hein, cara. Pô, Pedrinho, eu me amarro no Rio, cara. Pô, gosto aqui do Rio. Pô, eu gostei do projeto, acho que eu topo sim, mas... Pedrinho, deixa eu te perguntar. Quanto vai me pagar, Pedrinho? Porque eu no Grêmio, no ano passado, eu recebi 1,5 milhão. Aí o Pedrinho vira pro Renato e fala assim, pô, Renato, cara, eu tô sem grana. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar o que eu posso. Vou te oferecer 750 mil por mês. Pode ser, Renato? O Renato Gaúcho olha pro Pedrinho e fala assim, caraca, Pedrinho, pô, ano passado eu recebi 1,5 milhão no Grêmio. Pô, metade, não dá pra mim, não. Olha só, Pedrinho, eu gostei muito do projeto sensacional, mas pra mim não dá. Aí o Pedrinho faz o quê? Pô, bom, Renato, fechou. Tchau. Aí vai e contrata o Carille por 700 mil. Aí sabe o que eu vou falar agora pra você que é o pior? Temos no elenco Lloyd Augusto recebendo 500. Temos no elenco Souza recebendo cento e poucos mil. Temos no elenco Alex Teixeira recebendo cento e pouco mil. Temos no elenco Dimitri Payet recebendo 1,5 milhão por mês. Mas o salário que é caro é o salário de Renato Portaluppi, de 1,5 milhão de reais. Então, ó, planejamento perfeito, show de bola, o Vasco da Gama. Tá maneiraço de assistir o nosso Cruz Maltino. Assim, meu amigo, de verdade mesmo, é revoltante. É revoltante. Foi uma rodada para dar um soco na cara do torcedor vascaíno. Essa é a realidade. Um soco na cara do torcedor vascaíno. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, bem rápido, bem interativo, sei lá, cara. Tô muito chateado mesmo, um vídeo de total desabafo e eu já tô aqui de volta com Fala Gigante, aí sim, com notícia, com informação, com novidade. O Renato não servia pro Vasco. O Renato não servia pro Vasco. É bom vocês guardarem isso. Fui, rapaziada. Saudações.